Assim, tem certas obras que eu leio ou assisto que eu fico muito mal. Assim, quando termino eu fico arrasado. São vários exemplos, assim. Tem Laranja Mecânica, tem o Sabrina, tem Clube da Luta, do Inferno, Minha Prova de Biologia do Ensino Médio. E dá pra colocar na lista o 1984, do George Orwell. E o legal é que tu pode ter contato com essa obra de vários jeitos diferentes. Tem o filme, lá de 1984, com o John Hurt. Tem o próprio livro, a versão mais clássica da Companhia das Letras, que é essa aqui. Tem a edição especial que eles lançaram no ano passado. E agora tem uma versão em quadrinhos publicada, eu acho que na semana passada, aqui no Brasil. Na prática, esse é um lançamento mundial da primeira adaptação da história para quadrinhos de 1974. E, assim, a ideia desse vídeo não é debater se a obra é boa ou alguma coisa do tipo, porque eu acho que isso é meio óbvio. É um livro importantíssimo, é essencial que tu leia em algum momento da tua vida ou que tu tenha contato com a obra, mas o plano aqui é comentar a versão em quadrinhos, sabe? Será que ficou boa a adaptação? Será que faz sentido adaptar para essa mídia o 1984? Pontos positivos e negativos, assim. Eu acho que tem um ponto que ele é meio neutro, na real, não é nem positivo nem negativo. O quadrinho, ele tem uma limitação editorial que obriga ele a seguir exatamente o texto original do George Orwell. Na verdade, esse texto aqui, a tradução é a mesma, sendo que até a divisão em capítulos é igual. Então, cara, é muito fiel ao livro. E isso é bom. Só que ao mesmo tempo, tem um problema que é muito texto. Assim, muito texto mesmo. Isso acabou prejudicando um pouco a fluidez do quadrinho. É um volume muito grande de texto para a quantidade de páginas. O quadrinho tem tipo 220, eu acho. Então, eu acho que, sei lá, se tivesse umas 300 páginas, aí fluiria melhor. Mas tem partes, assim, que acaba ficando mais maçante. Claro, a obra é maravilhosa, assim, tu não para de ler porque ela é muito bem escrita. Mas para ficar mais com cara de quadrinho do que livro adaptado, tinha que ter, sabe, ou resumido mais, ter alterado um pouco o texto pra fluir um pouco melhor. Tá, mas respondendo ali a outra pergunta que eu tinha feito, vale a pena adaptar pra essa mídia 1984? Sim, vale. Porque, eu não sei se tu sabe, mas esse livro, originalmente, ele foi escrito ali no final dos anos 40, então ele imaginava um futuro, que é o ano de 1974, só que a tecnologia, obviamente, não é o 1974 que a gente viveu, muito menos 2020. Então, o Fido Nest, que inclusive é brasileiro, que está adaptando essa HQ, ele adaptou para um futuro meio anacrônico. Cara, e é muito legal isso, sabe? Tipo, a tradução visual do que ele fez do livro ficou muito boa. Ele consegue passar muito bem o clima da obra original, até na paleta de cores. Então é tudo muito cinza, muito sujo. O máximo que tu tem é alguns tons assim, mais de vermelho, meio chapados. É todo mundo muito feio, como é descrito no livro. Os próprios personagens às vezes se confundem com o cenário. E o protagonista, que é o Winston, ele é bem aquilo que tu imagina. É um cara com uma postura meio errada, meio calvo. Dá pra ver que ele não tá bem assim. Tá, existe uma pequena possibilidade de tu não fazer ideia o que é o 1974, então eu vou tentar resumir do melhor jeito possível. Aqui a gente conhece o Winston Smith, que é o protagonista. Ele faz parte do Ministério da Verdade. Ele é tipo um funcionário público, onde ele passa o dia inteiro adulterando registros, jornais, para mostrar que o partido tem sempre razão. E nesse mundo o governo ele controla absolutamente tudo na tua vida, então tu tá o tempo todo vigiado por conta do Big Brother, né, do grande irmão, tem telas de TV em todas as casas, a tela inclusive interage contigo, então tu é extremamente controlado, tu perde totalmente a tua individualidade, todo mundo meio que usa uniforme, as pessoas comem ração. Execuções públicas são extremamente comuns para os inimigos do partido, todo mundo que tem um pensamento contrário. E é super normal também as crianças denunciarem, às vezes, os próprios pais, sabe? Isso é inclusive incentivado. Então, ao mesmo tempo que o garotinho vai lá e assiste a execução e fica super empolgado, ele pode fazer o pai ser executado. Então tu vê que é uma leitura super leve, né? Super tranquila. E aí, nesse mundo em que ninguém confia em ninguém, o Winston resolve começar a escrever num diário a sua insatisfação com o que está acontecendo. E ele encontra uma célula de resistência. E aí ele vai tentar criar uma revolução para acabar com o partido e resolver os problemas do mundo. Olha aí. Então o que a gente tem aqui é uma sátira ao totalitarismo, a toda forma bizarra de manter o poder que um governo pode fazer. Aí tu tem desde controlar as pessoas nas ruas, controlar a linguagem, deixá-las sempre com medo, sabe? Instigar o medo. E é uma leitura extremamente imersiva, sabe? Porque, primeiro que tu tem todo um vocabulário criado justamente
para essa realidade. Então tem, por exemplo, o Nova Fala, que é um dicionário com novos termos. Tem o Grande Irmão, né, que é o Big Brother, tem o pensamento crime, tem o duplo pensamento, que acho que é o conceito mais legal do quadrinho inteiro. Em resumo, é uma boa adaptação. Eu acho que, como eu comentei, tem umas limitações, assim, com essa questão da quantidade de texto. Não deixa de ser um dos melhores lançamentos de 2020, porque, cara, é muito relevante isso, até hoje, sabe? Tipo, tu vai fazer vários paralelos com a realidade que a gente tá vivendo. Tem cenas que são devastadoras, assim, de verdade. Eu acho que principalmente quando o protagonista começa a ler um livro, e aí eu não vou dar detalhes, mas aí, olha só, aí as páginas do próprio quadrinho, elas viram um texto corrido. Isso, por um lado, é bom, porque tu fica muito... Tu sente que é tu que tá lendo o livro com o cara e passando pelas situações que ele tá passando. Em resumo, tenta ler, tá? É bem importante e é uma forma fácil de tu ter contato com 1984. O Fido mandou bem demais na hora de adaptar, porque mesmo com essa quantidade de texto, ele consegue pensar em soluções gráficas criativas para representar o que tá rolando aqui na história. Sei lá, por exemplo, como as pessoas manipulam a cabeça alheia. E tu tem, tipo, o cara com a cabeça aberta. Tá, mas agora é o teu momento. Comenta aqui embaixo o que tu acha de 1974 e, principalmente, o que tem no quarto 101. Eu acho que tem quadrinhos do Deadpool queimados, tá? É a minha opinião. Foi muito bom te ter por aqui, tá? Tchau.